Avante, família Palmeiras, e aí, como que vocês estão? Rapaziada, aí, o que vocês estão achando do nosso Verdão? Bom, eu tô aqui para trazer algumas notícias, algumas novidades aí entre esse Mundial que estão agitando os bastidores, né? Então, eu quero desde já convidar você a deixar o seu like, a se inscrever, compartilhar com seus amigos, com sua família, tá bom? Meu nome é Júnior e fica aí com o nosso vídeo. Mota, começou agorinha, o último treino do Palmeiras antes desse super jogo, esse super duelo, o treino lá na Carolina do Norte, lá em Greensboro. O Palmeiras sai daqui a 4 horas de avião de lá, vem para cá, dá 1h30 de voo, e hoje no fim da tarde tem papo com o Abel Ferreira lá no Lincoln Financial Field, espetacular estádio do Philadelphia Eagles. Aliás, é um grande complexo esportivo. Tem o estádio de futebol, tem o estádio de beisebol do lado e tem o ginásio do Philadelphia 76ers, tudo num pacotão só. Maravilhoso. Mota e amigos, o que é que o Abel pode trazer para esse jogo de amanhã? A questão em relação à parte física é o Aníbal Moreno. O Murilo a gente trouxe em primeira mão anteontem. Murilo tá fora do Mundial, infelizmente não vai jogar mais com uma lesão muscular. O Aníbal Moreno, que perdeu o jogo contra o Inter Miami com edema na coxa, veio trabalhando desde então e vem evoluindo bastante. 2 últimos dias trabalho no campo pro Aníbal. Há um otimismo muito grande que ele vai estar à disposição. Isso é quase certo. E aí o Abel vai ter que resolver se retorna ele ao time titular. Fez 2 ótimos jogos contra a Inter Miami, contra Porto e contra o Ali, ou se ele resguarda um pouco para manter intensidade e não ter o risco de agravar a lesão, e essa é uma preocupação, e coloca o Emiliano Martínez no meio campo. Certamente Evangelista com o Rios não vai acontecer. Outras questões que o Abel tem a resolver já são de parte tática, de parte técnica, em relação ao Maurício, que deve jogar no lugar do Rafael Veiga, e para mim uma questão que é principal, que está ligada ao Estevão. Tentar potencializar a recuperação técnica do Estevão para um jogo tão importante. E aí, no meu entendimento, é tentar tirar o Estevão só da ala pela direita, dar mais campo para o Estevão jogar, como foi no crescimento do Palmeiras na temporada brasileira e sul-americana, depois do Paulistão, quando ele fez essa troca. Tem opções o técnico Abel Ferreira antes de um jogo em que ele se sente mais confortável. O Abel disse após a classificação que se ele soubesse antes do Mundial que enfrentaria um time brasileiro, o Botafogo, nas oitavas, ele assinaria, porque as perspectivas eram de Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. No meio da tarde, Palmeiras chega aqui na Filadélfia para esse tremendo duelo, como se fosse Rocky Balboa e Ivan Drago, valendo pelas quartas de final do Mundial. Mota. Show em volta, assim como o Zupac, agora eu tabelo com a Mari e com o Jailson. Mari Pereira, Botafogo e Palmeiras, está chegando a hora, sua expectativa para essa partida? Gigante. Eu costumava falar na temporada passada que o Botafogo, ele era uma equipe que não permitia ao adversário negociar o jogo ali, renunciar, porque o Botafogo é muito convidativo. Era na temporada passada, muito convidativo. Então o time que ficava muito atrás passava sufoco e o time que saía para jogar também passava sufoco. Mas o Botafogo era uma equipe que convidava o adversário a jogar. Essa temporada, eu acho que ele ainda está passando por ajustes, né? Com algumas novidades, o trabalho do Paiva que começou muito tarde, não teve aquela pré-temporada, mas ainda assim tem ali, né? Um pouquinho do que era a temporada passada, um time muito vertical, que acelera, um meio de campo muito forte, tem a ausência do Gregory, é bem verdade, mas ainda assim acho que tem qualidade no elenco, contra o Palmeiras que tem mais variações, né? Eu acho que não são todos os jogadores que estão num nível muito alto, como, por exemplo, o próprio Rafael Veiga, então o Maurício, para mim, é o titular, mas ainda assim é um trabalho muito forte do Abel, então não tem favorito nessa partida. Quero te ouvir também, Jailson, sua expectativa para esse jogo. Então, Mota, vou pegar o gancho do que você falou, porque a gente recebeu aqui o Renato Paiva e ele sabe o que ele disse em relação às questões táticas de mudança que ele fez pro time do Arthur. Ele falou que as movimentações dos jogadores ele não mexeu. A única coisa que ele fez foi colocar mais um centroavante na frente para ter um pouco mais de espaço para os pontas e para os volantes tentarem construir. Ele falou, na movimentação automática, ultrapassagem dos laterais, eu não mexi. Ele falou que gosta muito que os laterais cheguem à linha de fundo, mas que nas movimentações e tal, ele falou que ia mexer o mínimo possível justamente por esse trabalho ter começado um pouco mais tarde. Minha expectativa é semelhante à da Mari, para mim também não tem favorito. Para mim a única questão é que o Renato Paiva aproveitou melhor até agora os 3 jogos que já tiveram na competição.
diferente do Abel Ferreira. Só que não tem como duvidar do que o Abel Ferreira vai fazer, né? Vai esquematizar com a sua equipe justamente para um jogo decisivo, porque ele sabe muito bem, sabe jogar o favoritismo por outro lado, sabe tirar o melhor dos jogadores na hora que realmente é necessário, e agora que é a hora do vamos ver, agora que é o mata-mata. Então vamos ver como vai ser. O Abel Ferreira vai ter que trabalhar mais individualmente em cima dos jogadores, e vamos ver o que o Renato Paiva vai fazer para substituir justamente o Gregório, que é um cara que vai fazer muita falta. O Botafogo não estava tão poderoso não, mas nos últimos anos ficou grandão e tá dando trabalho pra todo mundo, até pro PSG, malandragem. Vamos lá, vitórias do Palmeiras no total, pegando o total, 3 empates, 3 Botafogo, 4 gols. O Palmeiras fez mais, 16-14 em mata-matas. Lembrando, eles se encontraram na Libertadores o ano passado, 2 jogaços inclusive. Palmeiras, nenhuma vitória, empates 1, vitórias do Botafogo 1, gols do Palmeiras 3, gols do Botafogo 4. Esse jogo foi nas oitavas de final, o Botafogo passou, depois passou pelo São Paulo, pelo Peñarol e foi campeão em cima do Galo. É um jogaço, minha gente. Mari, e aí? Qual a sua expectativa? No começo eu falei sobre expectativa, mas agora eu queria expectativa do que vai acontecer de dinâmica de jogo. O Botafogo deu certo jogando contra os grandões europeus numa postura um pouco mais conservadora. Até que ponto eles falam, cara, quer saber, vamos agora assim ou não? Não, o Palmeiras não precisa ser assim, não. Vamos para... Como é que você imagina o Botafogo, o Renato Paiva projetando esse Botafogo para o jogo contra o Palmeiras? É outro jogo, né? É outro adversário, é outro momento da competição. É claro que o Botafogo, ele interpretou essa fase de grupos de uma maneira perfeita ali, né? No sentido de estratégia do próprio Renato Paiva. Ganha uma sobrevida absurda quando consegue segurar, vencer, na verdade, o PSG. Mas esse sistema de segurança, ele também não aparece contra o Palmeiras em outras ocasiões, né? Como apareceu contra PSG e Atlético de Madrid. Eu acho que de fato você se colocar ali na condição de atacar um adversário que também sabe jogar dessa forma, mas você já passou por esse momento, né? O empate em 0-0 na estreia do Campeonato Brasileiro no Allianz Parque foi um bom jogo do Botafogo. E empatar dentro da casa do Palmeiras, que é tão forte, é um bom resultado. O empate foi um bom resultado pro Palmeiras do que foi aquele jogo. Exatamente, porque poderia ter perdido, fato. E ali ainda era, né, uma apresentação inicial do Renato Paiva. Poucos jogadores que mudaram ali de um sistema. Eu gosto muito da presença do Cuiabano. Os meninos, eles trazem essa informação, a possível volta, né, do Cuiabano a esse time. Para mim, ali é um momento em que o Paiva precisou encontrar uma solução para o Botafogo nessa temporada, e ele encontra dobrando o Cuiabano por ali, aproveitando a qualidade dele de finalização, de acelerar, de entendimento com os jogadores da frente. Então acho que para você tentar suprir essa ausência do Gregório, você consegue montar um time forte também para atacar. E eu acho que é isso que ele vai fazer. Jailson? De acordo completamente com o que a Mari está trazendo para a gente, porque eu acho que é outro retrato, né, do que foi até agora. Por exemplo, o Botafogo contra os Leões, né, os europeus, o Botafogo precisava se defender melhor. Contra o Seattle, entra lá com os 2 centroavantes. Entra com o Mastriani até, e com o Igor Jesus. Entra com o time normal, o 4-4-2, que o Renato Paiva já vinha utilizando. E ali contra os Leões, né, os Tubarões, ele vai e coloca o Alan para justamente fazer essa marcação um pouco mais firme no meio campo, que funcionou muito bem. Os 2 jogos do Alan, para mim, foram maravilhosos. Tá? Não tá falando do Gregório, sim, do Marlon Freitas, do Igor Jesus, que faz o gol, mas os 2 jogos do Alan, dobrando a marcação quando precisava do cara da ponta, cortando pra dentro, né? Ele lá, junto com o Vitinho, aí junto com o Alex Telles do outro lado, ele, enfim, dobrando a marcação, funcionou muito bem. Só que você vai para oitavas de final do Mundial num confronto doméstico. Então, assim, eu entendo que tá dando certo, não vamos mexer e tudo mais, tem os torcedores que pensam dessa forma, mas eu acho que não tem essa necessidade contra o Palmeiras. É um confronto que as 2 equipes já se conhecem, já sabem o que um pode ter de positivo contra o outro, né, as valências e tudo mais, só que o time do Botafogo também estava funcionando bem no 4-4-2 com 2 jogadores lá na frente. A única questão para mim de diferente, assim, seria que eu não colocaria 2 centroavantes. Né? Até porque não tem um segundo centroavante desempenhando tão bem assim. Exatamente, porque o Renato Paiva, ele estava dando a liberdade pro Igor Jesus basicamente jogar ali de um segundo atacante em determinado momento, colocava o Mastriani, colocava o Juan, e o Igor Jesus tinha mais liberdade de movimentação, e o Savarino baixava para jogar na segunda linha. Só que dessa vez, para mim,
Funcionaria bem se ele montasse o Cuiabano, dobrando com o Alex Telles. O Gregory não vai estar. Deixa o Alan e o Marlon Freitas. Não tem problema nenhum. O Arthur fecha a segunda linha pelo lado direito. E aí eu botaria o Savarino e o Igor Jesus. O Igor Jesus com liberdade de movimentação mais um pouco mais à frente. E o Savarino fazendo a armação, mas como segundo atacante. Sem toda aquela responsabilidade de baixar muito para não ter que se desgastar marcando. Tem 2 linhas de 4 para marcar. E aí você dá liberdade para os outros 2 jogadores. Sim, precisa preencher o meio-campo? Dá para preencher o meio-campo com esses jogadores. Não tem essa necessidade tamanha, para mim, de fazer igual o Botafogo, o Renato Paiva fez com os 2 europeus, de triplicar ali, né, os jogadores no meio-campo. Deixa eu acionar o Zupac. Zupac, eu quero te ouvir também. Eu já vou também falar com o Linares e com o Tonhão mais sobre Botafogo. Mas, Zupac, nessa linha do que eu perguntei ao Jailson e a Mari sobre como vai se comportar o Botafogo, a pergunta para você, claro, esbarra nisso, mas quando você estiver no jogo e o árbitro der o apito inicial e os jogadores se distribuírem pelo campo, você acha que a gente pode ver um time mais diferente em relação ao que a gente viu na fase de grupos do Botafogo ou do Palmeiras? O que você acha que os treinadores podem trazer de novo para um enfrentamento desse, ou muito pelo contrário, já que eles se conhecem, é melhor inclusive ir não na bola de segurança, porque isso pode parecer preguiçoso, né, da forma que eu estou abordando aqui em relação aos técnicos. Mas o que você imagina de Palmeiras e Botafogo que a gente pode ver de novo? Em relação a propostas, quem eu acho que vai mudar mais a sua proposta dos últimos jogos para cá é o Botafogo, porque, como vocês bem disseram, os 2 últimos jogos foram de uma exigência tática incomum para o Botafogo, né? O Botafogo teve que mudar aquilo que ele costuma ser como característica, né? Porque com muita intensidade, verticalidade, beleza, mas o Botafogo é um time agressivo. E ele teve que ser menos agressivo nos 2 últimos jogos e ele cumpriu a missão, vencendo o Paris e até perdendo para o Atlético pela margem que ele podia perder para garantir a classificação. Então funcionou. O Palmeiras, ele fez os últimos jogos, aliás, ele fez os 3 jogos mais ou menos dentro do papel que ele exerce, né? Então, em termos de proposta, eu acho que o Palmeiras vai manter a proposta similar para o jogo de amanhã. O Botafogo vai dar um passo à frente em relação aos últimos jogos, mas em relação à intensidade apresentada, quem tem que mudar é o Palmeiras. E aí eu acho que a ordem dos jogos acabou favorecendo o Botafogo a isso, né? O Botafogo fez o jogo onde ele podia, entre aspas, ser menos intenso, e ele foi contra o Seattle Sounders na estreia, foi até permissivo defensivamente, e depois o campeonato exigiu que ele crescesse em termos de intensidade, a ponto de ele chegar tão confiante para esse duelo. O Palmeiras fez o jogo de maior exigência contra o Porto, e depois o Palmeiras baixou. Contra o Al Ahly o time foi intenso, até foi intenso, mas ele foi muito frágil ofensivamente, quase que inexistiu ofensivamente. No segundo tempo fez 2 gols rápido e depois resolveu o jogo, né? E contra o Inter Miami, aí eu acho que é um ponto que a gente não está acostumado a ver no Palmeiras do Abel, que é um jogo de intensidade defensiva menor do que o usual. Isso é muito raro no time do Abel, então para o jogo de amanhã isso tem que mudar, né? Então acho que em termos de proposta o Palmeiras mantém, mas em termos de intensidade, ou o Palmeiras volta ao seu nível natural, ou talvez o Botafogo consiga de alguma forma sobressair. Eu acho curioso como o Botafogo, ele funciona meio como uma criptonita do Palmeiras aí, porque a gente se acostumou nos últimos anos a ver o Palmeiras do Abel, ser o time mais competitivo do Brasil, e castigar muitos adversários. Quantas e quantas vezes o Palmeiras não venceu jogos através da recuperação, aceleração, e aí ele machuca o adversário. E um dos únicos times do Brasil que conseguiu fazer isso com o Palmeiras foi o Botafogo, em duelos em que o Botafogo marcou muito forte, aquele meio campo pesado, recuperou, acelerou com o Savarino, Libertadores do Allianz Parque, por exemplo, recupera, acelera e machuca. Acho que nenhum time brasileiro machucou o Palmeiras da forma que o Palmeiras machuca os outros, como é o Botafogo. Então é um duelo interessante. Eles têm venenos parecidos em alguns instantes. Eu acho que isso vai favorecer a dinâmica do jogo. Em relação à parte tática, eu tiraria o Estevão do lado, eu daria campo para o Estevão jogar, eu trocaria o Facundo por alguém para fazer esse lado direito. Eu deixaria Maurício e Estevão atrás do atacante e colocaria alguém para fazer o lado direito, ou o Felipe Anderson, ou o Alan, que é um menino, mas que vem bem, ou até o Mike para fazer uma dobra e bater com o Cuiabano e Alex Telles. Mas eu deixaria Maurício e Estevão passeando por trás do Vitor Roque, possivelmente titular no jogo de amanhã.
Bora família, o Palmeiras aí intensifica conversas para contratar Ramon Sosa do Nottingham Forest. Atacante aí de 25 anos pode se tornar aí o primeiro reforço da janela após Copa do Mundo. Negociação gira um pouco acima de 11 milhões de euros. E aí, você acha que vale a pena ou não? Conhece o futebol de Ramon Sosa? Palmeiras aí esquentou as conversas para contratar o jogador. Ele é atacante paraguaio. Joga no Nottingham Forest da Inglaterra e é desejado aí pelo clube para a janela que se abre após o Mundial. Os números para contratação giram em torno um pouco acima aí de 11 milhões de euros, algo ali perto da casa dos 71 milhões de reais. Jogador de 25 anos está no radar do Verdão desde o início do ano, mas havia sinalizado que gostaria de permanecer na Europa na época que foi contatado aí no início desse ano. Acredita-se que desta vez o jogador está disposto a se transferir para o futebol brasileiro. Um otimismo maior que o negócio ocorra nesse momento, a diretoria do Verdão não se pronunciou sobre essa negociação. Sosa chegou ao Nottingham Forest no meio de 2024 após 2 anos de destaque pelo Talleres da Argentina. Na temporada inglesa lá ele fez 23 partidas, mas apenas 4 como titular, com 3 gols e 1 assistência em 23 partidas. Ele é ponta, né? Atua mais ali pelo lado esquerdo e poderia preencher uma lacuna no setor, que hoje conta com Facundo Torres apenas. Abel, porém, pretende usar o uruguaio na direita após a saída de Estevão para o Chelsea da Inglaterra também. Paulinho é outro nome para a posição, só que ainda lida com dores na canela e não tem condições de atuar os 90 minutos. O clube avalia qual estratégia vai adotar com o camisa 10 após a competição nos Estados Unidos para deixar ele 100%. E aí, pessoal do Palmeiras, aí, vocês concordam? Apoiam a contratação de Ramon Sosa do Nottingham Forest pela bagatela de 71 milhões. Mais informações a gente vai trazer aqui no canal. Se inscreva aí, fortaleça com aquele like de sempre, canal novo, ajuda a gente a crescer e sempre vocês vão estar atualizados aí de notícias do Palmeiras. Então até o próximo vídeo, valeu!